E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito obrigado a todos que acompanham, né? Vamos falar um pouquinho aí, conversar mais um pouquinho. Como todos os dias eu venho aqui trazer algumas notícias, algumas informações, as minhas opiniões e vamos que vamos, né, cara? Hoje teve aí a coletiva tão esperada aí do José Boto, né, cara? Pra ver se tinha algum esclarecimento, se adiantava alguma coisa, mas é fininho, né, meu? Não tem. O cara deu uma entrevista, ao meu ver, curta, né? De um pouco mais de meia hora ali. E não falou muita coisa, né, cara? Não falou muita coisa além do que ele já tinha falado ali na apresentação dele. Ele veio com aquele discurso de profissionalismo muito forte e diz que por isso, né, não tem muito que adiantar nada, né? E aquela figura do Marcos Braz, que tá todo mundo acostumado a ver, e chegava nos eventos e perguntava as coisas para ele, falava tudo, soltava tudo, e esquece. Pelo que eu vi ali, o José Boto não vai ser destes caras de soltar nada, né? A não ser quando já aconteceu. E ele mesmo falou, o dia que tiver uma contratação, eles vão ficar sabendo ali naquela sala ali, na hora que for apresentar o jogador. E um detalhe, não vai estar o presidente do Flamengo, que quem manda é ele. Ele responde pro presidente, então não há necessidade do presidente estar junto numa apresentação de jogador, de profissional, no caso, que seja abaixo dele, né? Então, né, o cara deixando bem claro que ele tem carta branca ali para fazer as coisas, né? Aí a galera tentou perguntar mais coisas sobre departamento médico, ele não quis responder, né? Só falou que tem um diretor do departamento médico do Flamengo novo, que acho que é o Runco, né? Que resolveu fazer aquelas mudanças todas, né? Bem isso. E ele não vai apitar tanto, que a responsabilidade é do diretor lá, né? Perguntaram do Sampaio pra ele, né, cara? E aí, o Sampaio? Como é que tá, tal? Ele falou, a única coisa que ele respondeu é que o Sampaio ele considera como um dos melhores do mundo na área da base só. E vai continuar sendo amigo dele, mesmo caso ele não venha pro Flamengo. E não quis abrir também se estava tentando ainda negociar com o Sampaio para vir pro Flamengo ou não. Que é o Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, né? Então, cara, assim, foi muita coisa assim, né, profissional. Então não adianta. E ele, bem humorado, né? Ao contrário dos outros portugueses que a gente tem visto aqui, o cara chega já desce ali, ele é bem humorado, ele brinca bastante tal, nas respostas, mas não responde muita coisa, né? Pois é, então sobre o Mundial, por exemplo, o Super Mundial, o Boto falou, deixou bem claro que não é a prioridade do Flamengo neste ano, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Porque o Mundial ele quer jogar bem o Mundial, ele quer participar bem, fazer um bom Mundial. É que aquele negócio, né? A realidade para os clubes brasileiros no Mundial é complicado, né, cara? É difícil, a gente não vai conseguir ganhar esse Mundial. Cara, se tiver aí um milagre aí, tá? Qualquer time brasileiro. Então ele tem ciência disso, ele sabe que não vai ter chance de ser campeão mundial, claro, né? Se os europeus levarem a sério, porque se não levarem muito a sério e colocar times reservas lá, é bem perigoso que algum outro time de outro lugar ganhe mundial. Mas daí vai ficar feio para os europeus, não sei se eles vão deixar não, né? E aí sobre o Felipe Luiz, ele falou que o Felipe Luiz, ele vai se tornar aí, né? Ele quer se tornar o português que vai acabar com a hegemonia de técnicos portugueses no Brasil, né? Na América do Sul. Ou seja, o Felipe Luiz sendo eleito aí o melhor técnico aí da América do Sul, acabando com os portugueses, né? Será? Vamos aguardar, né? E o que fica bem claro é que ele veio para trabalhar, ele deixou bem explícito isso, né? Que vão fazer de tudo, não tem pressa para contratar, esse é um detalhe que ele colocou, né? Se vai ter contratação de novo, só vai saber, a galera vai ficar sabendo através dele ali na apresentação, né? Então, não adianta querer muito especular o cara não, né? O cara é profissional, veio para a nova gestão do Flamengo para tentar mudar, né? E vamos aguardar como é que vai ser isso, né, cara? Então, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Sobre o Fabrício Bruno também, ele não quis adiantar muita coisa, né? Cara, ou seja, ele não fala nada do que esteja sendo feito dentro do Flamengo, né? Até para preservar o Flamengo, para não atrapalhar as negociações, os andamentos dos projetos, nada. E ele tá certo. É assim que funciona nas grandes empresas. E aquilo que eu falei, o Flamengo agora, para não virar uma SAF, vai ter que ter esse profissionalismo no seu dia a dia, né, para não precisar virar SAF. Vai ter que trabalhar como uma SAF, como uma empresa, para não virar uma SAF. Né? E os caras estão certos.
e vamos que vamos. Bom, voltando aqui agora, falando desse futebol brasileiro, né, cara, dos personagens, um dos personagens muito engraçado é o craque Neto, né? E o José Bota até comentou a questão econômica, tal, que tinha algum problema de caixa lá, mas todo mundo já sabe, isso não é coisa grave no Flamengo. O Flamengo não tá quebrado, como a galera fala. E aí, velho, aí, cara, e tem um monte de gente criticando, e aí vem o craque Neto. Mano, para, eu falo craque Neto porque o personagem é craque Neto. E se eu considero ele craque ou não, isso é uma outra coisa. O personagem é craque Neto, tá? Então eu falo craque Neto, né? Até para identificar melhor. O craque Neto fez uma postagem que tá de férias em algum lugar aí, sei lá, eu vi no Instagram, né, falando, criticando o Flamengo do BAP, porque não tem dinheiro para contratar. O craque Neto falando isso, cara. Ah, não acreditei nisso, velho. Meu Deus do céu, olha só o que ele falou, cara. Depois você comenta aí, ó. Cara, há muito tempo que eu não vejo uma entrevista tão legal como a do presidente do Flamengo. Olha o que a gestão anterior fez com o Flamengo. Gastar esse dinheiro todo só contratando. E vocês flamenguistas, nossa, que legal, que maravilhoso. É mesmo. Agora não tem dinheiro para contratar. Um Flamengo que revelou Andrade, Adílio, Zico. O que tem a ver isso? Fora os outros maravilhosos jogadores do Flamengo. Aí o que fizeram? Hoje tá sem dinheiro para contratar. Nossa, e aí? Ninguém vai falar nada. Parabéns ao presidente do Flamengo de ter essa visão. E é assim que tem que ser. Porque o Flamengo é um dos maiores times do mundo. A verdade é essa. Meu Deus do céu. Vamos falar a verdade, hein? Craque Neto, corintiano, criticando o Flamengo porque contratou bastante, gastou dinheiro, comprou o terreno do estádio, né? Com o dinheiro que tinha em caixa, né? Ao contrário do Corinthians, né, seu Neto? Porra, Neto. Que isso, velho? Que hipocrisia é essa, cara? Que papel feio. Sabia que Jesus Cristo, vamos falar em religião agora, o Jesus Cristo, a única coisa que eu vi na Bíblia que ele ficava puteado da vida era hipocrisia. Hipócrita, ele odiava o hipócrita. Olha que era o homem do amor, né? Mas hipócrita, ele se rebaixava. Meu Deus do céu. E agora o craque Neto, corintiano, que fez festa com a contratação do Depay, querendo Pogba e tal. Agora criticando o Flamengo, porque o Flamengo contratou com o dinheiro do bolso dele, que tinha para contratar. Tinha o dinheiro, não estava devendo nada para ninguém. Não tá devendo 2,5 bilhões. Porra, meu. Cada uma, né? Vai entender, né? Mas acontece. Ele fez isso de propósito, não é possível. Só para nós ficar falar aqui, não é possível, né? Coloca a sua opinião no comentário aí. Detona o Neto, pode detonar, que ele merece. Bom, falando em personagem polêmico, não dá para deixar de trazer aqui o Mauro César, né, cara? O Mauro César, que é um crítico, né? Costumais aí, né? Não adianta. E ele já começou aí detonando o BAP por causa das demissões, né? Ele fez a entrevista com o BAP e o BAP tinha prometido na entrevista pro Mauro César que não ia haver demissões. E aí, cara, mano, não teve jeito. O BAP entrou e já teve várias pessoas demitidas. Olha o que o Mauro César falou agora, ó. O Flamengo demitiu dezenas de pessoas, já tem perto de 50, 40, 50 pessoas. Todo o departamento médico, praticamente, com exceção de 1, 2 personagens, foi demitido. Todo. Demitiram todo mundo, praticamente. Tá? Não sobrou praticamente ninguém. Né? Então, por que isso? Houve uma mudança no comando do departamento médico, saiu o Tanuri, que era muito questionado, né? Eu não estou dizendo aqui que ele não pode ser questionado, pelo contrário, entrou o Zé Luiz Runco, que já foi médico do Flamengo há muitos anos, e todo mundo saiu. E em vários setores saíram diferentes profissionais do Flamengo. Uma coisa é você fazer ajustes em setores que não estão funcionando, um ou outro personagem que não está funcionando. O cargo de confiança, a gente entende, você tem um cargo de confiança, mudou o poder, a tendência é você ser substituído por alguém da confiança de quem está assumindo, a gente sabe disso. Mas não é o caso. Em diferentes níveis hierárquicos dentro do clube, houve demissão. Então, primeiro que o presidente prometeu em campanha, está gravado, está lá o vídeo, está lá o blog, está aí o UOL. E aí, de repente, ele manda esse pessoal todo embora, já não é legal. E contratou alguns sócios
como gerentes, são 4, gerente e diretor, 4 ao todo, que foram apoiadores de sua campanha. Tem vídeo também no meu blog da campanha no qual eles aparecem ali declarando apoio ao presidente. Então o cara apoia, é sócio e vira funcionário. Isso é legal. E aí, na entrevista que o BAP me concedeu via WhatsApp, ele disse, não, o Flamengo não tem compliance. Tem, eu coloco, inclusive, o link para a pessoa acessar lá o compliance do Flamengo no meu blog. Então, é uma coisa, assim, confusa, um choque de ideias muito claro, e os jogadores que se representam hoje vão encontrar um outro ambiente, uma outra situação, por conta de mudanças bruscas e, me parece, muito exageradas. E o próprio BAP fala que alguns foram até demitidos porque apoiaram a candidatura do Landim. Mas se o cara for um bom funcionário, qual o problema? Ele não pode continuar? Tudo bem, você apoiou outro cara, mas faz seu trabalho aí e acabou. Tu é pago para isso. Será que não pode? Tá bom, não pode isso. Mas pode o sócio apoiar o Flamengo e depois virar funcionário? E qual a qualificação que essas pessoas têm? E no blog eu pergunto, não era melhor fazer um processo seletivo? Não, não precisa porque já tem as pessoas ali. Olha, começo muito ruim, muito confuso, muito tumultuado e preocupante demais. Isso aí para estourar dentro do campo. Estou falando hoje, tá? Dia 8 de janeiro. Isso para explodir dentro do campo não demora muito, não. A preocupação é essa, que isso vai refletir no futebol, né? A princípio, o profissionalismo está sendo prometido, né? Porém, se você for analisar bem mesmo que o Mauro César comentou aí, realmente, né, cara? Se o cara que apoiou o Landim, ele foi mandado embora só por causa disso, aí já não tem profissionalismo nenhum, né? E morre tudo essa conversa que tem aí, né? Mas vamos aguardar, né? Aquilo que eu falei, mudanças iriam ter, estava bem claro que ia ter, até no discurso do BAP antes da eleição, você percebia que ia ter, por mais que ele prometesse isso, não fazer aquilo. Cara, quando o cara entra, ele tem que deixar a marca dele, tem que deixar a gestão dele, tem que mudar, tem que colocar o pessoal dele. Nada contra colocar um sócio que apoiou virar funcionário, desde que seja de confiança e vá ser profissional ali, tenha competência para isso. Mas aí aqueles que foram demitidos por apenas apoiar a candidatura do Landim, aí é sacanagem. Agora, se não forem competentes também, tudo bem, beleza. Não, agora, pelo motivo de apoiar outra candidatura, aí realmente não é legal, né? Tá, mas vamos aguardar como é que isso vai refletir-se em campo. O Mauro César já está prevendo coisa ruim aí, né? Então, o que você acha? Coloca aí no comentário. E para finalizar aí, vou colocar um corte do João Paulo Sampaio, que o próprio José Boto disse que é um dos melhores do mundo. E para você ter uma ideia, e como converge aí, às vezes, a ideia do Sampaio, que ele falou da base, com a ideia do João Paulo. Olha só. Não sei se vocês viram aí, a gente foi para um torneio na Alemanha. Sim, eu não entendi. O que foi esse torneio? Eu não entendi. E a gente, torneio de assim, 4x4. Não, é um torneio muito famoso na Alemanha. E esse torneio, ele veio pela marca do Palmeiras, pagando tudo. A gente falou, não, vamos levar os melhores. E a gente até ia pra Copa Umbro, né? E a gente mesclou, levou os melhores pra lá e falou pra eles, se divirtam. Não é pra ganhar o jogo, é pra driblar, é pra fazer show. Dribla, não faz o gol e volta pro goleiro. Hoje foi mais ou menos por aí. Tiveram que contratar 6 seguranças pro Palmeiras. Tinha 6 mil pessoas dentro do ginásio e mais 1.000 a 2.000 pessoas pra entrar quando o Palmeiras ia jogar. Você vê a loucura que foi, por isso que viralizou. Os alemães ficaram apaixonados pelos brasileiros, né, pelo Palmeiras. Por isso, porque a gente quer que eles se divirtam, né? Essa responsabilidade vai vir lá na frente. Então, a gente nessa idade quer muito esse driblador, essa alegria esse DNA que a gente perdeu muito, né? É bem o que o Zé Boto estava falando aí do futebol brasileiro, né? Você tem que formar não quer dizer ganhar. Ele falou isso na entrevista, inclusive, de hoje, né? Você formar a base vencedora não é aquela a base que ganhou o campeonato. Geralmente a base vencedora é aquela que formou jogadores, que tem jogadores dessa base nos times profissionais, porque muda a realidade. Mas agora, na formação, você não pode inibir o garoto. Tem que deixar ele fazer o que ele quiser. É mais ou menos por aí que o Palmeiras trabalha. Aí, lá na frente ali, quando ele já estiver se formando, for jogar o profissional, aí ele vai aprender a tática, ele vai aprender o que ele precisa fazer para não fazer besteira, né? A questão tática vem mais para frente. Mas a habilidade, né, a técnica, tem que deixar ele fluir. Tá? Deixa o cara fluir.
Porque daí, quando ele precisar da técnica, ele vai saber o que fazer. Ele vai saber driblar, ele vai fazer improvisar. Agora, se ele aprende a não improvisar já na base, ele nunca vai saber improvisar lá na frente. Por isso que o nosso futebol tá, ó... Mas vamos ver. Tem esperança, né? O que você acha? Coloca no comentário. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.